Fala galera, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Rafael, sou morador aqui da cidade de Osasco, faço parte do coletivo Pensamos Assim Diferente e também do coletivo Cristãos contra o Fascismo. Hoje nós estamos aqui para a nossa sexta e última live da nossa série sobre conceitos básicos de economia. E o tema da nossa sexta live será assistencialismo versus políticas públicas. Você sabe o que é assistencialismo, você sabe o que são políticas públicas, a diferença entre eles, quem faz assistencialismo, quem faz políticas públicas? Bom, nosso bate-papo de hoje vai ser sobre isso. Antes de começar, eu quero deixar aqui uma referência de bibliografia para vocês poderem estar pesquisando, se aprofundando mais sobre o tema posteriormente. E um livro que eu gostei muito foi esse livro aqui, Inclusão Social com Geração de Ocupação e Renda. Esse foi um livro que foi feito em parceria do DIEESE com a Secretaria de Desenvolvimento Social de Osasco, na época do Emídio. Esse livro, ele sequência num livro anterior, que foi o livro Atlas da Exclusão Social de Osasco. Então o que aconteceu? Eles fizeram um mapeamento, certo? Sobre as áreas mais críticas, as áreas mais excludentes da cidade, os principais problemas da cidade, e aí após fazer o mapeamento dessas principais necessidades, eles implementaram algumas ações através da Prefeitura de Osasco. E 3 anos depois, eles fizeram este livro, tá? Que é Inclusão Social com Geração de Ocupação e Renda, mostrando os resultados dessas políticas que foram implantadas durante esse governo aqui na nossa cidade. É um livro muito bacana, não sei se está fácil para achar, porque acho que a tiragem dele foi curta, mas é um livro muito bacana e vai dar para você se aprofundar ainda mais nessa questão da diferença do que é o assistencialismo e do que é uma política pública. Beleza? Bom, bora lá para a live então. Antes de falar o que é a diferença entre assistencialismo e políticas públicas, vamos entender quem faz assistencialismo e quem pode fazer uma política pública, beleza? Assistencialismo, quem faz assistencialismo? Bom, eu posso fazer assistencialismo, você que está me assistindo pode fazer assistencialismo, uma igreja pode fazer assistencialismo, um grupo de amigos com boa intenção pode fazer um assistencialismo, uma associação de moradores, associação de bairro pode fazer assistencialismo, ONGs podem fazer assistencialismo, ou seja, qualquer ação voluntária de alguma organização, formal ou não, para o bem comum, é considerado um assistencialismo. Políticas públicas. Políticas públicas só pode ser feita através do Estado. Seja o Estado nas suas esferas, sua esfera federal, estaduais ou federal, beleza? Então assim, quem faz assistencialismo? Nós, pessoas. Pessoas, ONGs, escolas, associações, amigos, qualquer um pode fazer assistencialismo. Política pública tem que ser algo que venha do Estado. O Estado tem que fazer, a prefeitura da sua cidade, o governo do Estado, o governo federal, enfim. Então, ficou claro aí quem faz o quê, beleza? Bom, agora entendendo quem pode fazer o quê, as principais diferenças entre o assistencialismo e a política pública. Eu elenquei algumas aqui. A primeira diferença é que o assistencialismo ele está muito mais voltado para a questão da caridade. Ou seja, para que você faça o assistencialismo, você precisa se comover com aquela situação, certo? Você precisa ter uma empatia com a situação de necessidade daquela pessoa, daquela região, daquela organização, enfim. Você precisa querer fazer aquilo, entendeu? Bom, é voluntário, certo? Na maioria das vezes é voluntário, ou deveria ser voluntário, melhor dizendo assim. Mas assim, você tem que se convencer daquilo, certo? Então eu faço para quem eu quero, se eu acho que eu tenho que fazer, se eu acho que a pessoa merece, enfim. Então eu faço muitas vezes esse juízo, né, sobre aquela questão. Enquanto a política pública ela está muito mais ligada a uma questão de justiça social. E enquanto justiça social, eu vou acabar colocando todos debaixo do meu guarda-chuva. Eu não vou escolher, olha, eu vou fazer para esse porque ele é meu amigo e para esse eu não vou fazer, eu vou deixar de fora porque eu não gosto dele por algum motivo, entendeu? Você faz para amigos e inimigos, você acaba alcançando a todos.
porque você não pode fazer distinção. É público. Se é público, é para todo mundo. Entendeu? Então, o assistencialismo está mais ligado a uma questão da caridade. E a política pública a uma questão de justiça social. Primeira definição. Segunda, agora a favor do assistencialismo, né? As ações assistencialistas, elas tendem a ser ações imediatas. É uma coisa assim, tipo, tá pegando fogo e agora? Pega o primeiro balde que você tá vendo e joga. Entendeu? Só não vai querer apagar um incêndio causado por alguma coisa, um curto elétrico com água, que você vai se dar mal, hein, meu? Não faz isso. Mas enfim, né? É uma coisa assim, pra ontem, é uma coisa de imediato. Então, assim, ó, tô precisando, o negócio é agora, não tem muito o que pensar, não tem muito o que discutir, não tem tempo para fazer um planejamento. O cara tá morrendo de fome agora, o cara tá morrendo de frio, arruma uma marmita, arruma uma blusa e bora lá, vamos atender. Então é algo mais imediato. As políticas públicas, por demandarem uma maior organização, um planejamento mais detalhado, mexe com a questão do orçamento público. Então você também precisa ver se tem a verba para atender aquela política pública. Então ela tende a ser uma ação que ela vai ser executada mais a médio e longo prazo. Outra coisa, embora assistencialismo ele seja algo imediato, ele muitas das vezes não é algo efetivo. Por quê? Foi aquilo que eu falei. Você pega um camarada que tá morrendo de fome. O camarada tá morrendo de fome e aí você, o que você precisa? Precisa de uma marmita. Você vai ali no barzinho, no restaurante, compra uma marmita e dá pro cara. Você atendeu aquela necessidade momentânea. Você matou a fome do cara naquele momento. No outro dia o cara tá com fome de novo. E será que vai ter alguém para oferecer uma marmita para ele? Então é algo que, embora o atendimento seja rápido, ele não pode ficar só naquilo. Ele precisa que outras ações posteriores sejam tomadas. Porque se ficar só no assistencialismo, o camarada nunca muda de situação, né? Na melhor das hipóteses, ele vai achar todo dia alguém para dar uma marmita para ele. Mas ele não muda a condição social dele. Já no caso de uma política pública, você até pode, de uma maneira assistencial imediata, atender aquela primeira necessidade dele, só que você precisa, através do Estado, procurar alternativas para que aquele quadro social seja mudado. Aquele cara precisa ser reinserido na sociedade. Aquele cara precisa estudar. Aquele cara ele precisa ter uma qualificação profissional. Aquele cara ele precisa ser alfabetizado. Aquele cara precisa ser encaminhado para o mercado. Ou através de uma cooperativa, ou através de um programa da própria prefeitura, do governo, enfim. Então você pode até iniciar por uma questão assistencialista, mas você não pode parar por aí. Você precisa avançar para políticas públicas, que vai fazer com que a médio prazo ele possa caminhar com as próprias pernas. Uma outra questão, o assistencialismo ele tem um alcance muito limitado. Então, como eu disse, você às vezes atende uma pessoa, você às vezes atende uma região, você às vezes atende uma localidade, uma comunidade, mas a sua área de atuação ela fica limitada naquele mundinho. Dificilmente você consegue, porque geralmente, depois nós vamos aprofundar nisso, mas geralmente as ações assistencialistas elas são feitas com recursos próprios. Então, eu tiro um pouquinho daqui, o meu amigo tira um pouquinho dali, o outro tira um pouquinho de lá e aí a gente consegue atender. Mas não dá para fazer muito mais do que isso também. Né? Então o alcance muitas vezes é limitado. Você vai atuar na vida daquela família, você vai atuar na situação daquela comunidade, daquela região, mas para por ali, você não tem recursos para ir adiante. Enquanto com uma política pública, o braço do Estado é muito maior para ter um alcance sobre muito mais pessoas. O assistencialismo, você vai atender uma família. Uma política pública você pode atender uma cidade. Você pode atender um estado, dependendo, você pode atender um país. Vamos agora passar para alguns exemplos na prática do que é um assistencialismo e do que é uma política pública. Mas vamos falar agora de um assistencialismo voltado para a área política, que é o nosso objetivo aqui hoje. Vamos supor assim, você está num acidente, você quebra a sua perna. Aí você precisa ir na policlínica. Você chega lá com a perna quebrada e fala assim, olha, eu preciso fazer um exame, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Aí a recepcionista olha pra sua cara e fala assim, olha, você só vai ter vaga para daqui 20 dias. Mas, porra, daqui a 20 dias minha perna se regenerou de maneira natural, não preciso, entendeu? Eu preciso agora, tal. Aí você não conseguiu atendimento.
Aí você vai, fala com o vereador A, com a vereadora B, com o assessor do vereador A, com o assessor da vereadora B, entendeu? E de repente, assim como que num passe de mágica, essa vaga que demoraria 20 dias aparece na sua porta no outro dia. Vocês já viram isso? Eu não sei se na sua cidade acontece, né? Então o que que acontece? Quando você faz isso, quando você... Porque assim, se você tem uma... Se você consegue uma vaga daqui a 20 dias e do nada essa vaga passa a ser depois de um dia, sabe o que isso significa? Que uma pessoa que já ficou 20 dias esperando para essa vaga, agora ela vai ter que esperar 21, porque quando chegou a vez dela, você passou na frente. Você pulou na frente. Isso é legal, isso é bacana para quem está sendo atendido. Ou para quando alguém que está sendo atendido é alguém da minha família, é algum amigo, é algum parente, é algum conhecido. Aí passa a ser legal. E essa pessoa que conseguiu essa vaga de 20 para um dia, nossa, meu Deus, essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, ela deu jeito. Ele deu jeito, você entendeu? Era 20 dias e agora em um dia. Mas deixa eu te falar, essa pessoa, ela tá trabalhando para mudar a realidade da situação da saúde, como nesse exemplo, na sua cidade ou da sua família? Ou do seu amigo? Então, assim, arrumar uma vaga na policlínica para você ser atendido de maneira imediata é assistencialismo. Trabalhar através de recursos públicos e com políticas públicas para que a cidade melhore o seu atendimento na saúde de uma maneira geral, aí é política pública. Aí é efetivo. Porque não atende só o meu amigo. Porque aí não atende só a pessoa da minha família. Aí eu vou ter um alcance maior. Eu vou atender muito mais pessoas. Talvez eu não vou ser atendido depois de um dia, mas talvez depois de 2 ou 3. E ninguém mais vai precisar esperar 20. Você está entendendo a diferença? Então, assim, conseguir uma vaga para você passar no médico é assistencialismo. Trabalhar políticas de saúde na cidade é o que o poder público deve fazer. Ah, eu preciso de uma vaga para o meu filho na creche. Você vai na creche, não tem vaga. Você vai na outra, não tem vaga. Você vai no outro bairro, não tem vaga. De repente aparece uma vaga para você. Ó, falei com fulano ali, fulano arrumou uma vaga ali para você, mas né, você sabe que daqui 3 anos, daqui 2 anos tem, você entendeu? Então assim, novamente, você conseguir uma vaga para você, para alguém da sua família, para algum conhecido, é assistencialismo. Trabalhar para a construção de mais escolas e mais creches na sua região é uma política pública. Fulano está desempregado. Fulano precisa trabalhar. Ah, faz o seguinte, ó, ele trabalha pra gente, a gente coloca uma vaga para ele aqui no nosso gabinete. Conseguir uma vaga num gabinete de alguém, ou um encaixe em algum órgão público, empresas que fazem parceria com órgãos públicos e de repente parentes dos políticos conseguem vaga nessas empresas. Bom, tá cheio, aqui em Osasco mesmo tá cheio, né? Então quando você consegue uma vaga de emprego para alguém que é do seu interesse, é um assistencialismo. Quando você trabalha para que você gere mais vagas de emprego e para que mais empresas produtivas venham para a sua cidade, isso é uma política pública. Entendeu a diferença? Então, assim, o assistencialismo, ele tem uma característica individualista, certo? Você não tá nem aí pro problema dos outros, você resolve o seu. Por mais que resolvendo o seu e não resolvendo dos outros, a médio e longo prazo, o seu caso também tá ficando para trás. Você também não vai estar resolvendo o seu problema, porque vai chegar a hora onde vai ser a sua vez de ser atendido e quem vai ficar para trás na fila é você e o outro vai passar na frente. Então ficou claro esses exemplos aqui? Bom, vamos caminhar aqui. Existem muitas pessoas que usam políticas não, que usam ações assistenciais para se promoverem politicamente. Vou dar alguns exemplos disso daqui. Não vou fazer juízo de valor aqui, certo? Não estou entrando na questão de juízo de valor, mas é uma constatação. Quem é morador de Osasco, por exemplo, vai poder comprovar isso daí. Nós tivemos aqui em Osasco um vereador que foi o Toninho Enfermeiro, certo? O Toninho Enfermeiro, ele, enquanto enfermeiro, ele fazia uma série de ações assistenciais aqui na nossa comunidade, aqui na região. Então fulano precisava de uma pomada, bom, Toninho arrumava essa pomada, certo? Fulano precisava de um remédio, Toninho chegava com esse remédio.
Cicrano ali tá com um ferimento ali na perna, precisa fazer um curativo. O Toninho ia lá e fazia. Fazia mesmo. Isso aí a gente não pode falar, porque ele fazia. Bom, a troco do que, né? Deus é que sabe. Enfim, fato é que o Toninho, com isso, conseguiu aí uma grande popularidade, se candidatou e ganhou. Foi vereador, exerceu um mandato de vereador. Qual política pública o Toninho Enfermeiro trouxe para a cidade de Osasco durante os 4 anos do seu mandato? Cri-cri, né? Bom, nem eu sei também. E o seu mandato foi algo assim tão medíocre, e aí quando eu falo medíocre, eu tô falando que foi algo assim tão mediano assim, que, sabe, não cheira nem fede, que ele nunca mais ganhou nada. 3 eleições depois, sabe? Por quê? O que o Toninho fez? Chegou lá e não disse a que veio. Um outro vereador também, aqui em Osasco, o Pelé da Cândida. O Pelé da Cândida, ele tinha um projeto também, aí Deus é que vai julgar com quais intenções, de ter alguns carros dele que faziam serviço assistencial. Então o camarada morava aqui em Osasco e precisava de uma consulta lá no Hospital das Clínicas. Então o Pelé disponibilizava o carro dele, a pessoa entrava ali, certo? Ia, levava, ficava ali, o motorista dele e tal. Bom, quando acabar a consulta, trazia, tá aqui de novo. Beleza, entendeu? Inclusive minha tia, Sandra, que veio a falecer, ela precisou desse serviço, entendeu? E com isso também o Pelé da Cândida, né, ele foi ganhando uma notoriedade na cidade, acho que perdeu 1 ou 2 eleições, mas depois acabou conquistando. Nós estamos no final do mandato do Pelé da Cândida. Qual foi a ação efetiva que o Pelé da Cândida trouxe para a cidade? Aqui ele veio. Então você está entendendo o que eu estou dizendo? O fato da pessoa ser alguém de boa intenção, e muito entre aspas eu vou colocar isso, não significa que porque a pessoa faz ações assistenciais, ela será alguém que vai produzir políticas públicas efetivas. Entendeu? O fato do camarada ser bonzinho, o fato do camarada ajudar um aqui e o outro ali, isso não significa que o cara vai chegar lá e vai fazer algo de bom. Pode ser que o cara, e aí eu novamente não vou fazer juízo de valor aqui. Pode ser que o cara, ele até seja alguém bom. Seja alguém que tenha boa intenção, tá lá, tá ajudando, tá fazendo alguma coisa, você entendeu? Mas muitas vezes quando tem a oportunidade, não mostra que veio. Por quê? Porque não enxerga a política como algo público. Não enxerga a política como algo coletivo. E aí, quando eu não enxergo a política como algo público, como algo coletivo, muitas vezes eu tenho aquele meu rebanho. E aí o livro, ele traz um termo que eu acho sensacional, que ele fala assim, os meus pobres. Sabe o que são os seus pobres? Então, por exemplo, assim, eu tenho ação assistencial de fazer esse transporte aí, beleza? Bom, se eu crio uma política pública na qual o Estado assume essa responsabilidade, por mais que o Estado tenha condições de colocar muito mais carros, por mais que o Estado tenha condição de atender muito mais pessoas, por mais que essa ação seja muito mais efetiva, essa ação deixa de ter pai e mãe, deixa de ter nome, certo? Porque enquanto é uma ação do Rafael, é ação do fulano, do cicrano, do beltrano, tem pai e tem mãe, entendeu? E aí você causa uma dependência, você tem os seus pobres ali que dependem de você. A partir do momento em que você traz isso para o Estado, você perde esse domínio, vamos dizer assim, sobre aquelas pessoas que dependem de você em ações assistenciais. E muitas vezes isso não é interessante para quem depende disso para voto. Para quem não propõe algo efetivo para a saúde da cidade. Para quem não propõe uma política de moradia para sua cidade. Para quem não propõe uma revisão do orçamento público para sua cidade. Por quê? Porque eles não estão nem aí. Você está entendendo? O que eles querem é manter o seu curral eleitoral, certo? E para manter o curral eleitoral eu preciso manter ações assistencialistas, porque se eu crio políticas públicas, eles saem debaixo do meu aprisco, vamos dizer assim, e começam a pensar por eles mesmos. E aí? Se eu não tenho nada de novo para propor, quem que vai votar em mim agora? Estão entendendo o raciocínio?
Estão comigo? Então essa questão de você manter os seus pobres. Vamos aqui falar agora, dentro dessa questão do assistencialismo. Gente, eu não quero generalizar aqui, certo? Já vou deixar claro aqui, eu não quero generalizar. Mas assim, como tudo na sociedade, né? Pessoas muito boas, pessoas mais ou menos e pessoas muito ruins, né? Em todas as áreas. Então assim, ONGs, igrejas, associações de bairro, não ficam longe dessa análise também. Eu gosto do serviço de ONG, mas eu gosto do serviço de ONG até a página 2 só. Por quê? Porque a simples existência de uma ONG mostra a ausência do Estado naquele lugar ou naquela situação. Então, quando você vê, por exemplo, uma ONG que faz escolinha de contraturno, isso significa que o Estado ele está sendo omisso para que ele possa fazer mais escolas para ampliar o horário de aula, o período de aula. Porque as mães precisam trabalhar, os pais precisam trabalhar, e aí como é que fica? Você cria uma ONG para cuidar de idosos. Significa que o Estado não está dando atenção para esse idoso. Você cria, sei lá, uma ONG para cuidar de dependentes químicos. Significa também que o Estado não está olhando com carinho para essa situação. E aí o que acontece? Lembra do exemplo que eu disse lá atrás dos meus pobres? Dos meus pobres? Pois é. Pois aí essas ONGs, elas também começam a criar os seus pobres. Os seus dependentes. E eu vou dizer para vocês que muita, mas muita ONG, muita associação, muita igreja está muitas vezes se apropriando do recurso que é público para fins pessoais, através de ações assistencialistas. E aqui eu posso dar um exemplo nas 3 situações. Bom, conheci uma associação, certo? Fui apresentado a uma associação. E a princípio, todo mundo gente boa, enfim. E não tô querendo também entrar no juízo de valor dessas pessoas, até porque, enfim, né, cada um sabe de si. Mas assim, beleza, tal e tal e tal. E assim, você tem esse projeto na associação, esse e aquele, mas acaba ali. Por quê? Porque essa associação, na verdade, ela é um puxadinho do gabinete do vereador A. Você entendeu? Inclusive, essa associação, ela conseguiu a utilização daquele espaço público para suas atividades através da intervenção desse vereador A. Então, assim, eu mantenho a sua associação lá, eu inclusive disponibilizo o local, o espaço para vocês. Vocês fazem ali uma coisinha ou outra, entendeu? Porém, lembrem-se que daqui a 2, 3 anos tem eleição. Quem que liberou esse espaço para vocês? Certo? Então, e aí eu tô falando de algo que eu conheci. Infelizmente não posso citar o nome aqui. Falando agora de igreja. Eu conheci um determinado ministério que o pastor adorava sentar na mesa de político. Adorava, certo? O negócio dele era sentar ali, conseguir um programinha aqui, conseguir um agrado ali, conseguir um outro negocinho lá. E aí o que ele fez? Ele chegou para alguns membros da igreja e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Vamos apoiar o Cicrano. Porque se o Cicrano ganhar, ele vai liberar uma verba para a nossa igreja. A nossa igreja vai poder fazer uma ONG, vai fazer trabalhos, mas vai também poder comprar banco, vai poder comprar uma nova iluminação, um novo instrumento para a igreja, não sei o que, isso vai ser bom para a gente. Eu olhei e falei assim, peraí, pastor. Mas o Estado é laico, certo? Eu não acho que o orçamento público tem que servir às necessidades da minha instituição e nem da minha religião. Assim como eu não acho que o Estado tem que servir às necessidades de qualquer que seja a religião. Então, peraí, você está achando legal porque é na sua igreja. Agora você imagina, se você soubesse, você como pastor, soubesse que o candidato B está conversando com alguns terreiros para que se ele ganhasse, o recurso que poderia ir para a educação, para a saúde, para a moradia, fosse para apoiar ações de terreiros. O senhor como pastor ia achar legal? Pois é. Agora o contrário o senhor está achando, né? Então assim, apropria-se do recurso que é
público para fins privados, para fins individuais. Entendeu como é que funciona essa dinâmica? Terceiro exemplo aqui, ONGs. E essa daí eu posso dar o nome, porque também não estou fazendo juízo de valor, e quem quiser vai lá e constata, porque é verdade. Aqui em Osasco nós temos o vereador, que é o professor Mário Luiz Guide. O professor Mário Luiz Guide, ele fundou uma escolinha que fica ali no Munhoz, ali pro lado do Munhoz. E muito embora ele hoje, como vereador, ele não pode estar à frente da ONG, mas todo mundo sabe que ele é que fundou a ONG. Toda festa junina, toda festa de final de ano, toda festa de Páscoa, quem que tá ali na frente falando pras mães, falando pros pais, falando pra todo mundo, e ainda que, olha, pra que eu não seja processado, não vou falar aqui, vou falar que ainda que sem querer, certo? Ainda que sem querer, a pessoa acaba associando a sua imagem àquele projeto. Mas é um projeto que é mantido com recurso público. Você tá entendendo? A escolinha do professor Mário Luiz, ela é mantida com recurso da prefeitura. Mas quando você vai na escolinha, quando se seu filho estuda lá, se você participa de alguma atividade, você não vê o símbolo ali da prefeitura, ali, o slogan da prefeitura, tal. Você vê a cara do Mário Luiz Guide. Então você sempre vai associar aquela escolinha ao Mário Luiz Guide. E ali você mantém, ainda que você não queira, certo? Os seus pobres. E aí você mantém um curral eleitoral. Você tá entendendo? Agora sim, ele é vereador, acho que há mais de 15 anos aqui em Osasco. Quais foram as políticas públicas que ele promoveu para a educação na cidade de Osasco? Porque a escolinha dele vai muito bem, obrigado. Tem até disputa de vaga ali. Mas e para as outras escolas que talvez a minha filha estudou, que o seu filho estuda? Como que fica? Entendeu? Então assim, é uma política assistencialista. Por que é assistencialista? Porque não alcança o todo. São no máximo 100 vagas, 200 que sejam. Compara uma escolinha dessa com um Terezinha, um Bortoloso aqui do Rochidale. Não tem comparação a quantidade de vagas que uma e a outra comporta. Mas ainda assim, aquela recebe o recurso que também é público, mas os louros da vitória sempre ficam vinculados àquele que fundou e que hoje exerce cargo público. E usa de recurso público, ainda que indiretamente se beneficia disso para fazer propaganda eleitoral. Um outro exemplo aqui é o de Carapicuíba. Em Carapicuíba tem um vereador chamado Fabinho Reis. E aí esse eu posso falar porque eu sentei na mesa junto com ele. Nós temos aqui no nosso projeto também a palestra, o módulo contra a reforma da Previdência. E aí o que aconteceu? Eu participava de um grupo de ONGs, de associações, uma rede meio, enfim. E aí eu peguei e falei, coloquei lá, olha, quem quiser saber, nós temos aqui disponível a palestra sobre a reforma da Previdência. Você acha que isso vai ser bom para você? Tem gente que tá apoiando, né? Vamos entender direito quais são as implicações disso para sua vida, pro país também, entendeu? Enfim, né? E aí uma pessoa, a secretária dele, pegou e falou assim, não, beleza, pô, eu gostei, eu tô afim, vamos conversar? Bom, fui com uma outra pessoa do nosso coletivo também, até a ONG. Quando me chega lá, quem me atendeu foi a secretária, né? A pessoa aqui, na verdade, não é secretária, é a pessoa que responde oficialmente pela ONG, né? Mas enfim, fez as vezes de secretária e me levou na sala da diretoria para que eu apresentasse a proposta para o vereador, certo? O vereador Fabinho Reis, ele, por direito, né, vamos dizer assim, ele oficialmente ou teoricamente não manda nada na ONG dele, certo? Mas eu tive que falar com ele e não com quem está escrito no papel. E aí, vamos lá, vamos lá, então é sobre isso, nós abordamos esse assunto, esse tema. Bom, ao final não chegamos em acordo. Por quê? Porque o vereador Fabinho Reis, ele faz parte de um grupo político que defendia a reforma da Previdência. Porém, ele, mesmo não estando no papel, na ONG, é ele que de fato responde e dá as ordens e tudo ali. É ele. É ele que quando as mães vão buscar ali os seus filhos no final da tarde, tchau mamãe, tchau papai, você tá entendendo? E essa ONG também é mantida com recursos públicos.
Porém, esse recurso público é usado para fins pessoais. Para fins pessoais. Vocês estão me entendendo? Então, vocês estão entendendo o que é a diferença de um assistencialismo para uma política pública? Isso a gente falou no início, né? Tá, os conceitos do que é. Agora, como que você usa o assistencialismo para fazer política? E se beneficia individualmente de coisas que deveriam ser desfrutadas coletivamente. Qual foi a política que o Fabinho Reis propôs para a educação de Carapicuíba? Bom, então essa que é a questão. Então, eu quero que vocês entendam a diferença do que significa um e do que significa o outro. Então, assim, ONGs, beleza. Igrejas, para a fé de cada um, mas é o seguinte, associações, beleza, são organizações ali comunitárias que são muito bem-vindas e fazem parte, tem que existir mesmo. Porém, jamais elas podem substituir o papel do Estado. Porque o Estado não tem pai, o Estado não tem mãe, o Estado não tem nome. Então, não é uma política do vereador Chiquinho, do vereador Zezinho. É uma política do Estado. O mandato deles acaba, a política continua. Enquanto um projeto assistencial, ele mantém aquelas pessoas sobre o seu cabresto, sobre o controle. Aquelas pessoas muitas vezes são proibidas, inclusive, de pensar. Porque se eu paro de votar, de repente, no Mário Luiz Guide, a escolinha do meu filho para de existir. Pô, mas assim, a escolinha do Mário Luiz Guide é mais ou menos. Por que a escolinha pública da maioria das crianças de Osasco não é tão boa quanto a escolinha do professor Mário Luiz Guide? Sendo que essa escolinha também recebe dinheiro do orçamento público. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É revoltante isso daí, gente. É revoltante. Portanto, nós precisamos buscar para Osasco, para São Paulo, para o Brasil, para o mundo. Nós precisamos focar naquilo que é coletivo, naquilo que nos atende, não na minha necessidade, mas na nossa necessidade. Não naquilo que vai resolver o meu problema hoje, mas naquilo que vai resolver o meu problema a médio e longo prazo. Não algo que alcance a minha família somente, mas que alcance aqueles que precisam. E só quem pode fazer isso é o Estado. Então, um vereador, uma vereadora boa, não é aquele que arruma para você uma vaga na policlínica. É aquele que trabalha para a construção de mais hospitais e mais postos de saúde na cidade. Um vereador e uma vereadora boa na sua cidade não é aquele que arruma uma vaga na creche para o seu filho, mas é aquele que trabalha para mais construções de escolas e creches na cidade. Um vereador e uma vereadora boa não é aquele que te promete uma vaga de emprego se ele ganhar a eleição, mas é aquele que vai trabalhar efetivamente para que, quando ele conseguir chegar no mandato, políticas sejam implementadas para a geração de ocupação e renda. E esse livro ele trouxe muito essa percepção, que é o seguinte, ele convidou ONGs e tal, mas é o seguinte, agora aqui quem vai tomar é a prefeitura. E ganhou, nada mais justo, certo? O mandato é aquele, então beleza. Não vai ter pai, não vai ter mãe, entendeu? Não tem os seus pobres. Quem vai fazer a gestão desses projetos é a prefeitura, certo? Para que depois você não possa ficar criando heróis ou falsos heróis, que é pior ainda, né? Bom, a gente já está quase terminando. Vamos terminar aqui falando. Já que eu toquei na questão dos falsos heróis, é uma coisa bizarra que está acontecendo aqui na cidade, gente. Uma coisa bizarra. Eu acho que não é só Osasco, né? Tem uma galera aí de Carapicuíba que está assistindo e tal. Eu acho que por lá também deve acontecer isso daí. O fulano, assim, vai sair... O fulano do bar. O que você pensa sobre educação? Não sei. Mas eu sou o fulano do bar. Cicrano da padaria. Bom, o que você pensa a respeito da saúde? Eu não sei. Mas eu sou o cicrano da padaria. Beltrano do posto, certo? Maria da saúde. O que você pensa a respeito de políticas não sei, mas eu sou o fulano do posto, eu sou o cicrano da saúde, eu sou o Beltrano da padaria, eu sou o Zé da pizzaria, eu sou, sei lá. Olha, você tem adjetivo pra tudo, entendeu? Então, o que acontece? As pessoas muitas vezes elas usam de uma pseudo-popularidade para tentar se fazer politicamente. E aí lembra do exemplo que eu dei lá atrás? Do Toninho, que era um cara legal. É um cara legal, tá vivo, graças a Deus, né? Mas o Toninho,
que fazia, enquanto morador aqui de Osasco, um trabalho na comunidade, com medicamentos, curativos e tal. Mas assim, chegou lá, não disse para que veio. Pelé da Cândida, trabalha ali com seus carrinhos, tal, levando o pessoal nas clínicas e trazendo. Chegou lá, cadê o projeto para que isso fosse público? Também não existiu, entendeu? Então o fulano, ele muitas vezes ele se aproveita dessa popularidade que ele tem para querer te enganar. O que tem de pagodeiro, ó, pagodeiro, policial, pastor, professor de arte marcial, cara, e assim, eu não quero limitar ninguém, gente, pelo amor de Deus, eu não acho que uma faculdade, que a academia vai fazer você ser um bom ou um mau político, não é isso que eu tô dizendo, o que eu tô dizendo é com quais intenções a pessoa tá chegando ali, certo? Porque você pode ter uma pessoa que nunca pisou numa faculdade e faz um governo sensacional, se as ideias, se os princípios daquela pessoa forem princípios que prezem pela vida, pelo bem comum, por aquilo que é belo, por aquilo que é bonito. E aí você pode fazer. Agora, quando as intenções são intenções, no mínimo, obscuras, e aí você começa com isso, você começa a perceber isso quando você vê videozinho assim, ó. Eu tô aqui porque graças a mim essa rua foi asfaltada. E tem uns que a rua nem foi asfaltada ainda e estão fazendo isso. Certo? Ou então, ó, graças a mim, trocaram a lâmpada desse poste aqui, como se isso fosse atribuição de vereadores, se atribuição da Secretaria de Obras da cidade, gente. Sabe? Tá tirando a população de besta, tá brincando, sabe? Isso é brincar isso é brincar com o caráter de quem pensa, de quem minimamente pensa, sabe? Então, assim, essa live de hoje, ela foi para a gente finalizar esses conceitos básicos de economia, para que a gente pudesse entender que nós não resolveremos os problemas da nossa sociedade através de igrejas, através de ONGs, através de associações. Por quê? Porque todas essas organizações, elas têm nome e sobrenome. Elas respondem a interesses direcionados, individuais. Só quem pode responder às necessidades de todos de maneira igualitária, sem excluir ninguém, de modo efetivo e com amplo alcance, é o Estado. Então nós só vamos resolver os nossos problemas, nós só vamos resolver os nossos problemas quando os nossos problemas deixarem de ser questões individuais e passarem a ser problemas coletivos. E aí, políticas públicas é a solução. Para finalizar, não sou contra projeto social, né? Não costumo falar isso, enfim, né? Mas quem conhece sabe que a gente faz também. Projeto social, a gente gosta de ajudar, mas foi o que eu falei, gente, isso aí tá a questão da caridade, ninguém tem que saber isso, sabe? Se você doa algo pra alguém, se você, sabe, ajuda alguém na rua, se você, sabe, enfim, seja lá o que você, se você ajuda uma senhorinha a atravessar a rua, beleza, cara, sabe? Deus que tá no céu já vai te recompensar por isso, sabe? Você não precisa ficar gritando aos quatro cantos como um fariseu, para que os outros possam ver, sabe? Porque isso não é política, isso é mau caratismo, sabe? Não tem nada pior, não tem nada mais sujo na política do que você tentar se engrandecer em cima da desgraça dos outros, sabe? Eu fico vendo pessoas que fazem doação de cesta básica. Fala assim, ó, doei aqui uma cesta básica, tá vendo? Olha como é que eu sou bonzinho, olha como é que eu vou ser um cara bom, tá vendo? Ou então, assim, veio a enchente ali, derrubou a casa, derrubou tudo. Ó, consegui ali um guarda-roupa, consegui isso, fui na prefeitura pedir pra religar essa luz, tá vendo? Cara, a situação já tá difícil e você ainda quer se crescer em cima da desgraça dos outros, cara. Você é mau caráter se você faz isso. Eu tô falando pra você que faz, se você faz isso, você é mau caráter, certo? E o pior é o que não faz ainda, porque eu conheço gente que não faz e se cresce em cima do projeto social dos outros, né? Aí eu não sei nem que nível esse cara tá. Mas enfim, isso é mau caratismo. E o mundo tá cheio de pessoas de mau caráter. Nós precisamos de pessoas com uma índole melhor. Nós precisamos de pessoas de um caráter bondoso.
Porque são essas pessoas desprendidas de interesses individuais, de interesses pessoais, são pessoas desprendidas daquilo que é individual e buscando o interesse coletivo, buscando aquilo que é público, é que talvez assim nós possamos fazer uma sociedade melhor. Galera, obrigado para quem ficou aqui com a gente até agora. Daqui a pouco a gente está fazendo essa edição aqui, subindo para o YouTube. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Foi uma série feita com muito carinho mesmo, para todos vocês. E quem não assistiu os episódios anteriores, procurem, por favor, no nosso canal do YouTube. Estão todos os episódios lá, são 6 episódios e nós temos à disposição, tá? Quem quiser me procurar pelo Facebook, quem quiser me procurar pelo YouTube também, que ficou com dúvida, quiser fazer perguntas, estamos à disposição de todos, tá? Eu sozinho não construo uma cidade melhor, um estado melhor, uma sociedade melhor. Você sozinho não. Mas nós juntos, pensando no coletivo, com certeza temos muito mais chance. Deus abençoe a todos, galera. Todo poder ao povo.